aquele que se auto-engana para fugir da consciência conhecerá juízo. Não adianta se auto-enganar. Como diz a frase inicial, não adianta dizer que não sabia aquilo que todo mundo sabia que não sabia. Nesse caso, fique vigilante, porque aquele que se auto-engana dizendo, eu não sabia, que se auto-engana para fugir da consciência, conhecerá o juízo. Tem muita gente que deliberadamente diz, eu não ouço Caio porque eu não quero aprender mais. Eu já ouvi gente dizendo, quanto mais eu vou te ouvir, mais certeza eu tenho de que eu não tenho mais desculpa. Tem muita gente que não vem me ouvir por causa da produção da irremediabilidade do ter que assumir uma consciência e uma postura diante do que está ouvindo. Portanto, aquele que se auto-engana para fugir da consciência conhecerá juízo. Verso 45 diz, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda, é o auto-engano, começar a arranjar desculpas, autojustificativas. Cara, tem 2000 anos. Já tem muita teologia por aí dizendo que ele não vem, que isso foi uma impressão, uma falância, foi um fanatismo escatologista do primeiro século, mas ele não virá. Meu Senhor tarda em vir. Eu ganhei praticamente uso capião sobre o que quer que se faça em nome dele. E nesse caso, com essa arrogância, tomado de auto-engano, passar a espancar os criados e as criadas, os servos e as servas, os pequeninos, e então passar a comer e a beber e a embriagar-se. O juízo virá. Virá e o apanhará. Ninguém sabe, quanto mais aquele que quer se enganar e dizer que tem desculpas para não saber. Sobre esse o juízo pior será. Virá o Senhor. Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, porque ninguém sabe, e castigá-lo-á e lançá-lo-á a sorte com os infiéis, que são os que, sabendo, mentem contra a verdade. Mentem. A quinta coisa que eu quero que você guarde é a que vai aparecer para você que diz: quem soube tudo e não levou a sério conhecerá, todavia, forte juízo. Por isso eu disse que o meu não é brincadeira, eu não posso brincar disso. Passei a vida chamando pessoas ao arrependimento. Cada pessoa que se arrepende é um privilégio na minha vida e é um juízo, porque eu as chamei para seguirem uma mensagem que eu dei o crédito de estar seguindo e menti contra a verdade. De que tamanho é esse juízo? Hoje o Sérgio Moro foi julgado como juiz parcial. Imagina quem soube tudo e não levou a sério o tamanho do juízo, da sentença que receberá. Não é de parcial, é muito mais pesado. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, verso 47, e não se aprontou, conheceu e não se aprontou. Cara, quanto tempo faz que você conhece, nunca se apronta? Conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Juízo. Não me pergunta como será esse juízo, o de cada um é o de cada um. Eu já recebi juízo doído.
doído por ter transgredido a vontade do meu Senhor com lucidez, com consciência e sem auto-engano. Não dava para dizer que eu não sabia, eu sabia. E eu sabia que eu não sabia que juízo viria, mas que viria, viria. E foi forte. Não queira nem saber. Eu estou vendo algumas pessoas públicas do meio cristão tomando e andando por caminhos perigosos e que podem, de repente, ser visitadas por forte juízo. Por forte juízo, porque não estavam andando em ignorância. Aquele que tiver essa consciência toda, receberá muitos açoites. Eu estou falando de mim e de tantos quantos vivam por aí dando cursos, coaches de Cristo, pastores, bispos, padres, sacerdotes, médiuns, falando em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Emmanuel, em nome de qualquer dessas figuras que impressionam o povo, receberá bastante, um forte açoite. Eu conheci e recebi uma palavra. Antes de aquilo tudo começar, eu ainda fui advertido de que eu iria conhecer 7 anos de inferno e de um juízo tão forte que muitas vezes eu iria querer morrer, tirar a minha vida ou querer que alguém me matasse de tanta angústia que eu iria sofrer. Eu conheço. Eu sei que eu não sei quando o juízo virá, mas eu sei que a palavra que Deus me disse, essa eu sei, e essa me diz, quem não sabendo dia e hora de nada eu devo viver vestido e com luz na vida. A sexta coisa que eu quero que você guarde para terminar é a seguinte: aquele que nada soube e pecou na ignorância receberá juízo muito menor. Muito menor. Por isso eu sempre digo a vocês aqui, estou dizendo isso a minha vida inteira, desde que eu comecei a pregar o Evangelho, eu entendi que Deus não iria nos julgar pela luz que nós nunca tivemos, que Ele sempre haveria de nos julgar pela luz que Ele nos deu e pelo entendimento que Ele nos concedeu, que não era uma régua para passar e não tinha nada a ver com ser batizado, não ser batizado, ser de igreja, não ser de igreja. O critério era amor, justiça, verdade, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, pureza de coração. Esse era o critério. E eu sempre soube que não adiantava nada, porque sem amor nada aproveitará. Sempre soube. E também sempre soube que aqueles que não sabiam de nada estavam sob um juízo infinitamente menor do que o meu, que subia nos palanques, e que desde jovenzinho, desde os 19 anos, estou pregando o Evangelho na TV para milhões de pessoas há muito tempo, por muitas gerações. Meu Deus, a responsabilidade é imensa, embora o privilégio seja imensurável. Mas preste atenção, aquele que nada soube, e não é mais o seu caso, não dá mais para voltar, não dá mais para dessaber.
Não dá mais. Cara, você não tem mais jeito. Você nunca mais será aquele que nada soube. Pode sair daí sacudindo a cabeça, eu não ouvi o Caio, não ouvi o Caio, lá, não ouvi o Caio, não ouvi o Caio, não entendi, não adianta. Não adianta virar hater, não adianta, você está lascado. Você me ouviu o Evangelho. E aquele que nada soube não é o seu caso. Você soube. Mas existem muitos a quem você julga e coloca no inferno, sem saber que os que estão mais próximos de qualquer que seja o juízo é aquele que sabe e finge que não sabe, ou não obedece, não se compromete segundo a luz e a consciência que recebeu. Aquele que nada sabe e pecou na ignorância receberá juízo muito menor. Olha o verso 48, que diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, não conheceu o Evangelho, não conheceu o que Jesus ensinou e fez coisas dignas de reprovação, levará, no entanto, poucos açoites, poucos. Só uma coisa, e você vê que esse juízo de Deus, aqui, conforme a parábola de Jesus, conforme a metáfora, tem um muito e tem um pouco. Ele não está falando de eternidade, ele está falando de juízo, de severidade. O ignorante recebe muito pouco, ou às vezes nada. Mas você, cara, meu irmão, um bispo, cheio de comendas e cursos e títulos, bom de bico, sweet tooth, mas é só isso. O peso é grande. Aí é melhor ser aquele que nada sabe. Como eu disse há pouco, que já não é seu caso, porque você não pode mais pular fora. E aquele que pulou fora tentando não ouvir o que já tinha ouvido. Não dá para escapar. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Por isso, agora eu quero que você guarde essas duas frases conclusivas de tudo que eu disse aqui. A primeira, repita comigo: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Repita. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E repita essa segunda frase, que diz a mesma coisa, praticamente, é o mesmo espírito. Aquele a quem muito foi confiado, dado, confiado, muito mais lhe pedirão. E eu estou falando de mim, e estou falando de todos aqueles que ousam se levantar como mestres, como influencers de Jesus, como youtubers de Cristo. Só repetem. Eu vejo uns caras por aí que têm até manha. E eles parece que me assistam, vão lá e para cada coisa que eu digo aqui, eles fazem 6 aulas. Mudam as palavras, ficam repetindo, não sabem nada. Mas estão chamando juízo sobre si. Porque ensinam como mestres aquilo que não praticam, nem com dedinho. Guarde isso. É palavra eterna. Eu não venho aqui para fazer cafuné e nem cócegas. O evangelho pregado é o evangelho de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus,
que o Espírito Santo realize o milagre de fazer esse entendimento se transformar em consciência, em vestimenta espiritual, em luz e em caminho de obediência e de conversão. É o que eu peço em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.